Milton Braga, arquiteto formado na FAUSP, com pesquisa acadêmica, mestrado, doutorado também na FAUSP, professor da FAUSP, talvez um pouco monotemático em termos de academia. Também sou um arquiteto que pratica, tenho um escritório chamado MMBB Arquitetos, que, em geral, faz projetos edilícios, edifícios, mas que tem muito interesse por projeto urbano, não planejamento, por desenho, né, da cidade, arquitetura da cidade, e depois vocês vão ver, consequentemente, por infraestrutura. Boa parte da pesquisa que eu fiz está relacionada a isso. E como professor, sou nesse momento também curador do Instituto Urben, uma nova organização que é muito interessante, mas é um assunto para outra hora. E, como professor da FAUSP, um dos integrantes de um grupo de pesquisa, que é o Grupo Metrópole Fluvial, liderado pelo Alexandre Delejaikov, que eu acho que talvez esteja aqui, eu não sei, não vem, e que orienta todo esse projeto, que, nesse momento, superou a primeira fase dos estudos de pré-viabilidade arquitetônica e urbanística do hidroanel metropolitano, que talvez seja melhor descrito como hidrovias metropolitanas, porque ele não precisa necessariamente ser um anel. E eu vou falar um pouco dele, mas já adiantando que é um projeto que está muito bem apresentado. Bom, é um projeto desenvolvido por esse grupo da FAUSP, composto por muita gente. A minha participação nesse grupo é muito pequena. Eu sou um interlocutor do Alexandre e uma espécie de diplomata do grupo. Talvez até por essa razão esteja aqui. Mas é um grupo grande e, nesse primeiro momento, foi feito em parceria, ou a convite dessa empresa Petcom para o Departamento Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e Transporte. E eu não vou falar muito em detalhes e tecnicamente do hidroanel. Isso tem uma apresentação que está no site do grupo e todo mundo pode ter acesso. Mas acho que um mínimo de informação é necessária. É uma hidrovia pensada essencialmente para transporte de cargas não comerciais, as cargas públicas, sedimentos do próprio sistema hidrográfico, lodo das estações de tratamento de esgoto e água, está ali, né? Lixo, entulho e terra, que são cargas que, inclusive, não têm muita atratividade comercial e que são fundamentais para uma metrópole mais equilibrada, sobretudo do ponto de vista ambiental. Então, é uma máquina de manejo do ambiente urbano. Obviamente, é possível também outras cargas, e inclusive passageiros, sobretudo em lugares estratégicos, como nas represas Guarapiranga, nos vários lagos da Guarapiranga. E o hidroanel ele é composto por uma série de portos, uma plataforma logística que é bastante complexa, polarizados, esse sistema polarizado por 3 grandes portos, que seriam os triportos, que seriam os portos de destino, para onde tudo converge e onde há uma ecologia industrial, uma engenharia reversa, onde o que é resíduo, aquilo que pode ser aproveitado, se transforma em insumo para novos produtos industriais. Então, esses triportos eles estão estrategicamente localizados, onde existem usos industriais, áreas industriais tradicionais, Anchieta, próximo da Dutra, não exatamente, e aqui na rodovia que vai para o oeste do estado, Castelo Branco. E são pontos onde há trimodalidade, por isso também o nome de triporto, rodo, ferro e hidroanel. Depois eu vou mostrar uma imagem que mostra isso mais claramente. Bom, eu não vou entrar nesse assunto exatamente. O que eu vou falar é daquilo que me parece muito importante, um dos aspectos, não, são muitos aspectos que eu acho que têm relevância, nessa possibilidade da construção dessas hidrovias. O importante é dizer que esse arco Y, na verdade, porque são 3 arcos, esse uma espécie de Y, já é navegável. Essa parte poderia estar já funcionando e há uma grande vontade de alguns que isso em breve esteja operando. Bastaria a instalação desses portos todos. A hidrovia já está pronta. E me interessa muito pensar o hidroanel como arquitetura da cidade. Nós somos um país novo. Brasília é talvez o exemplo mais eloquente de que a nossa agenda foi, e, na minha opinião, continua sendo a construção do país, muito mais do que os países europeus. Nós, americanos, temos que fazer isso. Portanto, a arquitetura, para nós, é indissociável do urbanismo. É impossível pensar a arquitetura como um objeto
que pode ter muita importância, mas que é um ruído, digamos assim, um belo ruído, uma interferência numa coisa muito consolidada. Eu sempre brinco que no Brasil, muito possivelmente, a Zaha Hadid, que todos conhecem, faria um cubo branco, que seria a forma de criar mais tensão num ambiente tão desorganizado. E essa agenda, se no passado estava muito comprometida com o território, com um grande território, com a organização do país, Brasília, como eu falei, é o grande exemplo disso. Esses são os estudos do Paulo Mendes da Rocha para uma nova cidade na hidrovia Tietê-Paraná. Agora a gente começa a mudar um pouco de foco. Acho que essa é a grande diferença da geração que nos precedeu para a nossa geração. Essa imagem me permite também aproveitar e falar que o Tietê é um rio mágico, e muito importante do ponto de vista, inclusive, simbólico, porque sempre foi uma estrutura de articulação territorial capaz de, já desde o início, estabelecer aqui uma metrópole de pequenos vilarejos indígenas e uma grande entrada para o continente sul-americano. Isso porque ele nasce a 20 quilômetros do Atlântico e, depois de 8.000 quilômetros, chega em Buenos Aires, finalmente, ao mar. Essa imagem do doutorado do Fernando de Melo Franco mostra isso com mais clareza, talvez, a bacia do Alto Tietê. E eu acho que a nossa agenda hoje continua sendo a construção do território, mas, obviamente, com um foco naquilo que é urgente, que são as grandes cidades brasileiras. Essa imagem me parece muito importante porque mostra que, talvez muito mais do que as casas, o que tem agora que ser feito é o que está entre as casas. E quando eu falo, então, de infraestrutura, talvez mais relevante do que os grandes sistemas, isso é, na minha pesquisa, é a parte capilar desses sistemas, que são os substratos, são a parte material do espaço público. No fundo, eu vou falar aqui de espaço público. São Paulo, como sabemos, teve esse crescimento vertiginoso, talvez uma razão para que seja tão problemática. Como qualquer outra cidade brasileira, problemática e com essa taxa absurda de crescimento. 35 Brasílias no século XX, ou 75 vezes de crescimento, e, na verdade, isso concentrado em algumas décadas, não é um crescimento constante. E agora, finalmente, não cresce tanto. Uma cidade completamente construída, com imagens, às vezes, belíssimas, num centro mais consolidado, mas que talvez tenha como a sua representação mais verdadeira uma situação como essa, muito híbrida, muita precariedade, alguma formalidade, mas também, de certa forma, ainda precária, ou seja, um futuro ainda por se definir, de certo modo. E aqui aparece uma coisa muito interessante, que é um espaço público, um campo de futebol. É uma cidade que, na pequena escala, tanto nos bairros ricos como nos bairros pobres, é muito fragmentada, por razões históricas e também topográficas, não vou entrar muito nesse mérito, mas que não permite grandes narrativas, digamos assim. A história logo termina porque você tem que voltar de onde você veio, não é um tecido que flui, não é uma vida urbana que flui. E, paradoxalmente, na grande escala, muito homogênea. Essa imagem poderia ser de qualquer área da periferia de São Paulo. Mesmo a imagem anterior, também a gente não sabe muito bem aonde está. E talvez a única coisa que, nessa grande periferia, resista à ocupação são os campos de futebol. Muito ao contrário do Rio de Janeiro, a nossa cidade não é definitivamente marcada por uma natureza exuberante. O Rio é capital, foi muito mais bem construída. O Fernando de Melo Franco tem isso na sua tese. São Paulo foi feita sempre para a produção e o Rio de Janeiro sempre foi feito para as pessoas. Mas, mais ainda, o Rio de Janeiro, de cara, escolheu um lugar muito privilegiado. Portanto, é um território, um tecido urbano, um tecido metropolitano modulado pela natureza, pelo mar e pelas montanhas da Serra da Mata Atlântica. Ao contrário, São Paulo tem uma natureza muito delicada que sumiu. E mesmo os antigos referentes dessa paisagem, os edifícios mais importantes, dificilmente são capazes de representar ou de serem significativos para todo mundo. Não sei se esse cara aqui sabe do Copan, por exemplo. Então, o que pode ser significativo? Talvez os grandes, já que a natureza não é, talvez as grandes obras de infraestrutura que a cidade, a metrópole, terá que fazer ainda. Por exemplo, cada uma das linhas da CPTM marca um diâmetro. É uma coisa que há muito tempo eu gosto de pensar que uma forma de ver um instantâneo, ter uma medida da metrópole, é pegar um trem aqui, andar 40 minutos e ter um retrato dela, um instantâneo dela. O nosso instantâneo é de 40 minutos, não tem jeito. Mesmo na marginal 80 por hora, não dá para ser muito menos.
E, obviamente, o Hidranel tem muito interesse nesse sentido. Para entender um pouco melhor tudo isso, eu vou falar rapidamente de como a gente tem discutido e descrito a cidade lá na FAUSP. O que faz a cidade? Talvez a gente possa falar de 3 grandes grupos de artefatos ou de manifestações urbanas. Uso e construção. O que a gente poderia chamar de habitação, equipamento e infraestrutura. Habitação no sentido ampliado, não só a moradia, mas o habitat, o lugar dos habitantes, o trabalho do dia a dia. E eu acho que o melhor jeito de qualificar isso é dizer um lugar onde as pessoas estão familiarizadas não apenas com o lugar, mas com as pessoas também. Porque uma grande estação de transporte, você conhece tudo, mas ninguém que está ali com você. Então, esse é o lugar onde as pessoas são conhecidas. O grande equipamento, inclusive aqui, talvez os pequenos equipamentos se encaixem, o pequeno comércio, a creche, etc. Os grandes equipamentos, a gente poderia talvez botar numa outra categoria ou numa outra ênfase na hora de pensar a cidade, porque essas coisas às vezes se misturam, que são aqueles que são capazes de polarizar, e podem ser públicos ou privados, mas, obviamente, de interesse público. E, finalmente, a infraestrutura, entendida, como eu falei, não apenas como os grandes elementos, os grandes eixos, as grandes obras infraestruturais, mas toda a trama, toda a rede infraestrutural, principalmente a parte capilar, aquela que mais nos afeta. A calçada é parte da rede intermodal de transportes. Se fosse coberta, por exemplo, seria uma maravilha, né? Se fosse uma lodge italiana, nós estaríamos muito melhor numa chuvarada. Isso eu vou passar rápido, mas até é interessante, o Fajardo vai gostar, porque, obviamente, quando a gente fala do dia a dia, talvez a gente possa falar mais da construção, isso pensado também como forma. Quando fala mais do equipamento, mais do programa de inventarmos, a Lina fez coisas maravilhosas, o MASP, o SESC, de transições, né, quando a coisa se complexiza, a transição é fundamental. E quando falamos de infraestrutura, obviamente, estamos falando da construção do lugar ou da articulação das coisas que estão ali. Do ponto de vista que está me interessando, da arquitetura ou do desenho da cidade, a gente poderia dizer que isso é um tecido, esse é um polo, esse é um eixo. Geometricamente, um plano, um ponto, uma linha, e o que mais importa, talvez, o fundo, figura, figura. Isso é público, isso é privado, mesmo que isso tenha propriedade privada, mas é sempre interesse público. Isso aqui quase nunca é interesse público. Essa é uma famosa análise, não é minha, do Colin Rowe, que fica muito clara quando a gente olha o que ele indicou. Que na cidade tradicional, Parma, por exemplo, essa é a representação fundo-figura de Parma, as figuras são o público, principalmente o traçado, as ruas, os vazios. Curras também fala, os vazios são as coisas mais perenes numa cidade. Os grandes equipamentos, como as igrejas, ao se destacarem do maciço construído, acabam talvez se convertendo em figuras também, porque esse maciço construído, que seria o resultado da infinitude de iniciativas privadas, é normalmente disciplinado, desenhado, estruturado nessa cidade tradicional pelas figuras do espaço público. Na cidade moderna, essa relação se inverte. Os arquitetos modernos, com a sua agenda maior de trazer para dentro da cidade as vantagens da vida na natureza, construir o ambiente urbano, transformar um espaço livre, o que seria o espaço público, agora eu prefiro chamar de área livre, num grande parque. E internalizaram, de certo modo, a vida aos edifícios. Lá em Brasília, sofre um pouco disso, muitas vezes a gente tem que ir para ir ao banco e dentro de um prédio, que tem outras coisas, para tomar um café dentro de um prédio. Não está isso muito nas ruas. As ruas são super especializadas, não vou aqui entrar muito no mérito, mas é o que a gente chama de funcionalismo urbano, que pensou naquele momento que a cidade poderia ser racionalizada e otimizada, ao, inclusive, se especializar em suas estruturas. E a cidade brasileira, em geral, São Paulo, por exemplo, é uma cidade híbrida, em que a gente tem muitos edifícios pensados como figuras, mas, às vezes, um certo protagonismo ainda do espaço livre ou do espaço público. E o que me interessa pensar aqui é que a distinção entre público e privado, a legibilidade do que é público e do que é privado, é muito complicada. Aqui a gente não sabe se isso é público, se isso é público, se isso é público, e isso a gente nota na hora de desfrutar das cidades ou de viver nas cidades, porque as separações são muito frágeis, são muito débeis, grades, muros, coisas muito ruins. Talvez aquilo que eu falei que nós temos que fazer, que é a infraestrutura, possa nos ajudar a melhorar essa relação. De um modo geral, ela não faz isso. Aí eu acho que cabe, inclusive, uma coisa importante, que é a seguinte: todo espaço público, na minha opinião, é uma infraestrutura. Na calçada a gente tem drenagem, tem transporte, tem a infraestrutura verde, que regula a temperatura,
detém água, retém água, e assim por diante. Nem toda infraestrutura é um espaço público. Isso aqui claramente não é espaço público. A infraestrutura tem que ser pensada não apenas como uma obra para desempenhar um efeito, digamos, setorial de uma certa função urbana, mas para também construir a cidade. Isso deve ser feito como arquitetura da cidade, não apenas como engenharia. Isso a gente encontra em vários lugares. Talvez essa é uma das mais bonitas infraestruturas do mundo, que é os canais que distinguem a cidade proibida em Pequim do restante da cidade, inicialmente pensados, imagino eu, como segurança para os imperadores, mas claramente hoje, talvez os melhores jardins de Pequim, os melhores espaços públicos da cidade, como são os canais de Paris, que poderiam ser imagens daquele sistema. E São Paulo vai fazer infraestrutura para burro. Eu vou passar rápido aqui, essas imagens nem estão atualizadas. Os rios e os primeiros grandes eixos de transporte que foram responsáveis por que São Paulo é hoje, não vou entrar nessa história, a rede intermodal mais eficiente sobre trilhos, a rede viária e os grandes anéis, nos quais o rodoanel, o ferroanel, que nem cabe nessa imagem, a gente precisaria ampliar um pouquinho, e, finalmente, o hidroanel, que claramente talvez seja aquele que maior potencial, maior poder de construção de espaço público tenha, até porque no nosso imaginário a gente quer ter praia. No Brasil inteiro, ontem mesmo no rádio eu ouvi dizer que estão organizando uma praia, até com areia, em algum lugar da cidade. E eu volto um pouco aos campos, porque acho que o espaço público hoje é muito problemático, sobretudo nas cidades brasileiras amedrontadas. Eu acho que há muito mais medo do que violência. Há uma indústria do medo, inclusive. Nas periferias, nada resiste à invasão, mas os campos de futebol aguentam, porque eles têm duas qualidades muito importantes. Eles têm grande valor para todo mundo e eles têm grande legibilidade, aquilo que tem na cidade tradicional e que não temos mais em São Paulo. Se uma casa invadir aqui, é pior que o Lúcio, que está agora no São Paulo, para qualquer atacante. Como são as mais belas praças europeias. Não estou propondo aqui voltar a uma cidade europeia, não é isso, mas aprender com essa história. Até muitas vezes o Hector Villeca fala isso, de que aquilo que temos que fazer em relação às áreas precárias da cidade brasileira se aproxima do que se fez com os tecidos medievais na época do neoclassicismo, né, das reformas neoclássicas. Aqui, claramente, a praça acho que veio depois do fundo, ela foi escavada naquele maciço. E, como eu falava, talvez para construir uma modulação, uma série de referências no tecido da cidade, as águas tenham, juntamente com as infraestruturas e a rede de transporte, um grande potencial, se bem desenhadas. Aí eu acho que o argumento já está ficando claro, vou começar a encerrar mostrando algumas imagens. Isso não é exatamente o hidroanel, é uma ilustração dessa ideia, feita por um outro trabalho, em que a gente defendia que as águas fossem, na menor e na maior escala, esses polos, essa modulação, essa métrica do tecido metropolitano capaz de, inclusive, condensar a vida urbana. Eu brinco que a primeira regra para ter um espaço público é ter público. Então, Brasília talvez não seja a cidade mais rica em espaço público, muito pelo contrário, ela é muito rica em área livre, mas uma cidade como Lisboa, que tem pouquíssima área livre, é muito rica em espaço público. Então, criar talvez muito menos espaço público com muito mais qualidade. Isso talvez seja uma das grandes razões para a gente fazer o hidroanel. De todas as grandes infraestruturas, elas, sem dúvida, as hidrovias metropolitanas, são aquelas que podem construir essa paisagem e esses espaços para a nossa vida. Acho que, inclusive, talvez o elemento ambiental, a estrutura ambiental, mais capaz de fazer aquilo que eu acho que é o grande desafio de qualquer projeto contemporâneo em qualquer lugar do mundo, que é conciliar as várias velocidades. Você conseguir ter 80 km por hora do lado dos 5 km por hora, ou as escalas metropolitana e a escala local. Capaz de criar uma boa relação entre grande infraestrutura e tecido delicado vizinho. Paro por aqui, dizendo que até trouxe uma apresentação completa com todos os detalhes do hidroanel, que está também disponível no site do grupo de pesquisa, que depois é fácil encontrar, Grupo Metrópole Fluvial. Muito obrigado.